Em Rio Preto, 130 pessoas estão na fila para adotar crianças e adolescentes. Em média, 35 processos de adoção são realizados por ano na cidade. Esse é o tema do Ponto de Vista dessa semana. Para o juiz da Vara da Infância, Evandro Pelarim, adotar envolve, além de afeto, direitos e deveres. Adoção, amor e responsabilidade. A assistente social Desiane de Azevedo explica que enquanto aguardam uma nova família, as crianças são atendidas pelo município. Crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente são sujeitos de direito. O psicólogo Vandeci Júnior lembra que esse é um processo multidisciplinar. É crucial o trabalho do psicólogo, do assistente social no processo de adoção. É isso aí, o ponto de vista de hoje esclarece dúvidas, tira mitos sobre esse bonito ato que é o ato de adotar. O juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim, está aqui com a gente. Doutor, para a gente começar, o que é a adoção? Legalmente, o que é a adoção? Quem pode ser adotado, quem pode adotar? A adoção é um processo previsto na lei para que pessoas maiores e capazes, portanto, quem pode adotar, possam ter consigo uma pessoa e atribuir a essa pessoa a condição de filho. Então, a adoção é a atribuição de filiação a alguém que tem condições de ser pai e mãe. Então, em resumo, isso que é adoção. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, as pessoas podem adotar até os 18 anos. No Código Civil, a adoção pode ser em outra idade, de adultos, inclusive, mas no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, melhor dizendo, a adoção de pessoas vai até os 18 anos. Certo, e quem pode adotar? Pessoas acima de 18 anos capazes. Capazes. E a diferença, o pessoal usa muito, são termos, guarda, tutela, são correlatos a esse tema. Sim, sim. A guarda seria, vamos dizer assim, a providência inicial, não necessariamente para todo o processo até chegar à adoção, mas a guarda traz ao guardião o poder sobre aquele que está sendo guardado, o menor. Então, ele pode defender o menor de terceiros, ele pode matricular o menor na escola, mas ele não tem a prerrogativa de um pai e de uma mãe. Então, a certidão de nascimento não muda, essa criança pode ser depois tirada do guardião e levada para outro, né? Então, ele não tem uma estabilidade. A tutela seria um processo intermediário. Por quê? Porque na tutela nós já temos o quê? Pais e mães que não têm mais o poder familiar. Então, pais e mães que já foram destituídos, então aquele que está com a criança já tem um poder maior sobre aquela criança, né? Um poder, uma guarda qualificada, se é que podemos dizer assim, grosso modo. E a adoção seria o último estágio, que é a atribuição de filiação. Doutor, aqui em Rio Preto a gente tem 129 pessoas na fila, pessoas querendo adotar crianças. A gente pode fazer alguma comparação com outras cidades do mesmo porte ou várias de mesma abrangência com relação a esse número? Se é pouco, se é muito? Não, é um número considerável, né? Nós temos considerável no sentido não de volume grande, né? Mas um número considerável de pessoas interessadas, né? A adoção não é um número que se pode se estranhar, quer por ser muito ou pouco, nada disso. É um número normal dentro do esperado. Perfeito. Desiane, a gente pode aproveitar para fazer um esclarecimento. Você é a coordenadora técnica do Projeto TEI, o projeto que trabalha com acolhimento de crianças que foram retiradas de sua família, né? Ou elas aguardam reinserção familiar, ou já estão aí disponíveis para um processo de adoção. Explica para a gente um pouquinho melhor como é que funciona esse projeto. Parece que vocês trabalham em duas vertentes, famílias acolhedoras, casas-lares. Como é que funciona isso? Atualmente, nós temos 74 crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente e 30 crianças e adolescentes em família acolhedora. As duas modalidades, acolhimento institucional e acolhimento familiar, são previstas pelo ECA e são modalidades de acolhimento visando a proteção desta criança ou adolescente que necessitou ser retirado de sua família de origem. O acolhimento institucional aqui em São José do Rio Preto se dá por casas-lares, né? Então, no município nós temos 7 casas-lares ativas, né, em funcionamento, e nós temos 20 famílias acolhedoras. Bacana. 20 famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras acolhem em suas próprias residências, né, feito um cadastro, elas têm um termo de guarda também dessas crianças.
Então, é feito todo um levantamento, se não tem nenhum processo judicial, nenhuma demanda criminal referente à criança e adolescente ou outra demanda que possa colocar em risco a integridade daquela criança ou adolescente. E é um serviço público, né? O serviço de acolhimento institucional e acolhimento familiar. O serviço é financiado por recurso público também, estadual, federal e municipal. Para o acolhimento institucional, nós temos uma contrapartida maior do município. E aí dá para a gente saber, desse número que você nos passou, quantas dessas crianças aguardam a adoção? O número eu tenho referente às crianças que estão em acolhimento institucional. Das 74, Das então, 74, né? Isso. Das 74, atualmente nós temos 8 crianças, né, com sugestão de em família substituta, que é a adoção. Ok. O Júnior, você que é psicólogo do Projeto T, essas crianças, primeiro esclarecendo que essas crianças não são coitadinhas, são sujeitos de direito, elas estão amparadas pelo ECA e toda uma legislação, né? Por que elas chegaram ao ponto de ser retiradas das suas famílias? É a violência física? É o risco de uma violência? Famílias disfuncionais? Por que essas crianças foram retiradas dos seus parentes? Atualmente é bem misto a questão, né, das violências, não só pela violência física, mas por negligência também dos cuidados dos pais perante a criança ou adolescente. Tem a questão também do uso de drogas, que também é um fator alto, né, para preponderante aqui. Isso, porque o ECA preconiza que a criança esteja livre de locais, de risco, né? Isso, de estar exposta a essas situações, né? Então, não tem uma porcentagem para estar falando, mas é bem misto por essas questões. Negligência, violência, uso de droga, isso. A gente tem essa noção que envolve toda a adoção, né, doutor? É aquela coisa romantizada de antigamente, do órfão, né? Aquela coisa mudou o perfil totalmente hoje em dia, não é? Exato. O pessoal do TEA pode traduzir um pouco melhor os números, mas são muito poucos aqueles casos de crianças e adolescentes que não têm o pai e a mãe, o antigo, como você disse, o clássico órfão, né? Hoje essas crianças que estão acolhidas, em sua imensa maioria, são, como disse o Júnior, por negligência dos pais, pais que maltratam os filhos ou não cuidam dos filhos também, né? Pais que usam drogas e, como também o Júnior pontuou, o estatuto é categórico, dizendo que a criança e o adolescente não pode conviver em ambiente onde tem uso de drogas, e aí não fala só droga pesada. Sim, né? Então, pais alcoólatras, né? E, enfim, então tem uma gama muito variada, mas então essa noção clássica do órfão não existe mais. Doutora, a Desiane nos colocou que são 8 crianças hoje que podem ser inseridas em famílias substitutas. Todas as outras estão acolhidas, aguardando a reinserção familiar. Então, quanto tempo leva para saber se essa criança pode voltar para a família ou precisa ir para uma substituta? Essa é uma questão muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas ficam até angustiadas, e nós entendemos isso, os casais que estão cadastrados ou a própria sociedade, porque elas querem, assim, matematizar quanto tempo a criança vai se readaptar ou não vai readaptar. A lei não prevê um tempo, sabiamente, porque nós não conseguimos prever quando é possível recuperar um pai e mãe ou quando essa criança vai estar disponível, né? Gostando-se ou não, eu acho que a lei até poderia ter alguns reparos nisso, mas a lei não prevê tempo. Por quê? Porque a vida não dá tempo a esse tipo de situação. Eu tive casos, né, e um que é muito sintomático, de uma mãe presa, a criança sem o pai, né, um caso já passado, e a mãe desesperada que ela não queria perder a sua criança. E ela tinha muita pena para cumprir. Então, olha a situação. Você vai entregar essa criança para adoção? Ou você vai esperar essa mãe? Exatamente. Sendo que ela está manifestando esse desejo, né? Exatamente. Então, nós temos, esse é um exemplo. Agora, nós temos casos, e eu já tive casos nesse sentido, de pais e mães que usam drogas, mas usaram muito mesmo, dependentes químicos, que depois que tiveram os filhos retirados e acolhidos na instituição, eles foram ao tratamento, demoraram um ano e meio, saíram do tratamento e hoje estão com os filhos e vivendo bem.
Então, não há como matematizar a vida, é impossível matematizar a vida. Por isso que a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina ao juiz que, quando for tomar a decisão em relação a esses casos, ele leve em consideração o melhor interesse da criança. Exatamente, não dos adultos. Não é o adulto que vai determinar o que vai acontecer com a criança, mas sim o melhor interesse para a criança. Se aquela criança, qual é o melhor interesse para ela? Doutor, falando nisso, assim, às vezes a gente vê em dramaturgia até mesmo, ou alguns casos, em que apresentam o juiz realmente perguntando para essa criança desse desejo. Tem mesmo essa conversa direta com a criança para entender qual seria a melhor solução para cada caso? Sim, tem a lei prevê, o Estatuto prevê que o juiz deve perguntar, não só ao adolescente, antigamente era até o adolescente, acima de 12 anos, hoje até a criança, qual é o desejo dela. Agora, não é só o juiz que faz isso, é todo um trabalho técnico, né? Os psicólogos trabalham com a criança, os assistentes sociais vão ver as condições, mas a lei prevê isso também. Não quer dizer que isso vai ser determinante, que a palavra da criança vai definir, mas é um elemento, sem dúvida, importante para que o juiz possa decidir. Só para ilustrar, uma vez numa audiência lá em Fernandópolis, nós não sabíamos como resolver porque os pais estavam litigando contra as pessoas que estavam pedindo a adoção. E nós não sabíamos o que fazer isso. E por sugestão dos próprios advogados e do promotor, naquela audiência complicada, nós colocamos os pais biológicos e a criança. E depois colocamos os adotantes. E perguntamos para o menino, já tinha ali os seus 11 anos, quem é o seu pai? E o menino pulou no colo do adotante. Falou, esse é o meu pai. Né? Então, quer dizer, é uma cena forte, né? Mas que foi preponderante. Tira qualquer dúvida. Exatamente. Na hora de decidir. Ô, Desiane, e o perfil dessas crianças e desses adolescentes que hoje estão presentes nas ações do Projeto T, com relação à idade, sexo, se tem irmãos ou não? Desse montante, né, de 74 crianças e adolescentes, aproximadamente nós temos um número de 15, que seriam 15 grupos de irmãos. Né, 15 grupos de irmãos desse total. Deste total também, 32 são do sexo masculino e 42 do sexo feminino. E nós temos 32 adolescentes desse total e 42 crianças que são com idades até 11 anos incompletos, segundo o ECA, né, a definição. E com relação à raça? A raça, nós temos, acredito, esse número eu não levantei precisamente, mas uns 30%, né, Júnior, que seriam da etnia negra. Certo. Mas é misto, pardos e brancos. Ô, Júnior, como é que é trabalhado o conceito dessas crianças que estão acolhidas pelo TEA, o conceito da família extensa, com relação a avós, tios, primos? Existe um contato ou é feita uma ruptura? Como é que isso é trabalhado no projeto? Sim. Assim que a criança ou adolescente entra no equipamento, nós fazemos o levantamento dessa família extensa, né? Caso venha com uma proibição de visita e nós não podemos promover isso, né? Nós até buscamos essa família, mas não promovemos o contato com a criança ou com o adolescente. Posteriormente, realizamos o atendimento à família e fazemos as visitas monitoradas na sede, que é uma vez por semana, durante 1 hora. A família vem visitar. Com a família na sede. Então, a família vai na sede e as motoristas buscam a criança e leva para a sede. E faz essa visita para manutenção desse vínculo. Para não perder isso. Exato. Para a criança ter esse contato com essa família, né? E, paralelo a isso, nós trabalhamos com a família, fazemos encaminhamento para a rede, né, da saúde, né? Habitação, do trabalho. Fazemos todo esse levantamento para a família poder acolher novamente essa criança, né? Porque é um direito da criança estar no seio familiar. Esgotada toda essa possibilidade, aí sim sugerimos a inserção no cadastro da adoção. Então, é muito saudável e muito bem-vindo que, se a família esteja apta, os avós, os tios, que eles tenham esse contato com essas crianças. Sim, para não perder essa vinculação. Perfeito. Doutor, falando ainda de vínculos, tem a questão dos irmãos. A gente tem um dado aqui da própria vara, 66%
34% das pessoas que querem adotar querem apenas uma criança, mas 34% aceitam adotar irmãos. Como é que o senhor lida com essas questões? Como é que, por exemplo, para quem quer só um e tem um mais novo e um mais velho, garante a inserção do mais novo, não, a preferência para que levem os irmãos justamente para manter vínculos? Como é que o senhor lida com essa questão? Não é uma questão fácil, né? Nós temos a lei, ela, como você colocou, ela determina que se dê preferência ao grupo de irmãos. Então, se nós temos acolhidos irmãos, nós temos que tentar incluí-los em adoção, depois de esgotada a possibilidade da família extensa, natural ou extensa, que nós coloquemos, então, o grupo de irmãos. Okay. Sim. Agora, já aconteceu, né? Nós tivemos casos assim, né, já julgados, então estou falando, né, algo sobre julgamento, já está arquivado. Nós tivemos casos em que houve a adoção de um irmão. Passado alguns anos, aquela mãe biológica anterior teve outro, que acabou sendo acolhido também, né? Então, aquele primeiro já estava adotado... Inserido. Não, já estava adotado há 2 anos. Não. Certo. Quando veio o irmão novinho para o TEIA, né? E aí vem a questão, vamos chamar alguém do cadastro? Ou chama aquela família anterior que no cadastro original já estava catalogada como pretendente ao grupo de irmãos. Opção por irmãos. Exatamente. Então, você vê que não é fácil, né? Então, nesses casos especificamente, embora houve posições em sentido contrário, eu decidi que deveria seguir o grupo de irmãos. Então, certo. A decisão foi... Já era uma decisão daquele pai lá Daquele atrás. pai. Exato. Esse adotante, né, os pais adotivos que já estavam com eles queriam o grupo de irmãos. Então, aquele novo foi encaminhado para... Mas não é fácil, sim, né? Não é uma tarefa. E eu acredito que o inverso também deve ser muito difícil para decidir. Às vezes você tem um irmão mais novo e um mais velho e tem a chance para um deles ser adotado, deve ser muito complicado. Muito difícil, muito difícil. Você colocou outro ponto aí também, Matheus, que é muito difícil, porque às vezes você tem um interessado só em um. E ele está interessado naquele, e ele tem todas as condições, mas não quer o grupo de irmãos. E aí você tomar uma decisão para seccionar é muito difícil, até porque entre eles, e o pessoal do TEIA tem condição melhor de dizer do que eu a respeito disso, há um vínculo entre eles. Então você... É a família que tem ali, porque, né? Exatamente, porque a família daquelas crianças são eles. É a primeira família deles, são os irmãos. Então, você tomar essa decisão de separar é muito difícil. Eu acredito que para os menorzinhos não tem nem noção de primo, às vezes não tem nem noção de... É só o irmão que ele tem, né? Exatamente. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos fazer um intervalinho. Esse assunto é muito complexo e merece essa discussão que a gente está tendo agora no Ponto de Vista. A gente faz um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Ponto de Vista de volta, hoje falando sobre adoção. Nesse bloco a gente vai entender um pouco o passo a passo, a parte legal da adoção. Doutor Evandro, juiz da Vara de Infância e Juventude aqui em São José do Rio Preto, como que acontece o processo de adoção aqui no Brasil e como que o cadastro nacional funciona? Existe um cadastro que engloba todos os estados do país, é isso? Existe um cadastro nacional,
um estadual e um municipal. Mas, para a sua primeira pergunta, que eu acho que é muito importante, se a pessoa quer adotar, o que ela deve fazer? Né? Pode ser uma pessoa só, pode ser um casal, ou pessoas que convivam sem o casamento, ou até mesmo pessoas do mesmo sexo que mantenham uma convivência harmônica e estável. Não tem, as pessoas estão habilitadas, a princípio, de fato, para a adoção. Mas como elas devem fazer isso? Elas devem se dirigir ao cartório da Infância e da Juventude. Lá no cartório da Infância e da Juventude, que é aqui em São José do Rio Preto, fica aqui na Marechal Deodoro, 3036, quarto andar. Lá as pessoas vão pegar uma relação de documentos em que elas têm que trazer, voltam com os documentos e preenchem um formulário. Esse formulário é o pedido. Esse pedido vai ser analisado de que forma? Dentro do judiciário, depois, os psicólogos e assistentes sociais vão visitar a casa daquela pessoa, vão fazer entrevistas com vizinhos, vai se levantar a ficha pregressa, ver se aquelas pessoas têm antecedentes criminais ou não. E só depois, então, uma pré-habilitação para que essas pessoas frequentem o curso especializado para adoção. E, ao final, o juiz dá uma decisão dizendo o seguinte: estão habilitados, estão aptos. E aí eles ingressam nesse cadastro. E aí as crianças que forem sendo disponibilizadas à adoção, vai sendo chamadas essas pessoas do cadastro. Esse é o procedimento previsto em lei. É assim que funciona. E as restrições, são muitas as restrições ou não? Não, as restrições são simples. É evidentemente que não serão habilitados as pessoas, objetivamente, que tenham condenações criminais envolvendo crianças. Claro, não adianta, nem Henrique está descartado, né? Ou pessoas que tenham condenações criminais com crime contra a pessoa. Né, pessoas agressivas que já agrediram, não estou nem dizendo homicídio, mas então essas pessoas não têm condições. Né? Em relação a questões materiais, não se exige que a pessoa seja rica, não é nada disso, ao contrário, né? Pessoas muito simples ali têm o seu cadastro deferido. Né? O que precisa é só que a pessoa esteja trabalhando e tenha uma fonte de renda, é claro, de se manter e manter uma criança. Então as restrições são pequenas, né? Objetivamente falando, só que aí também tem a questão psicológica. Né? Então, às vezes, nos testes aplicados pelo setor psicológico, se descobre que a pessoa está ali não consciente exatamente da responsabilidade que é ser o pai. Não entendeu muito o que exatamente. Vai se descobrir que aquela pessoa ela quer muitas vezes satisfazer um desejo pessoal de assistência. E ser pai e mãe não é dar assistência a ninguém, né? Então, é muito mais complexo. Exatamente. Né? Doutor, e quando a gente fala, por exemplo, desse cadastro, depois que eu fui habilitada, por exemplo, eu entro num cadastro, nesses 3 cadastros ao mesmo tempo, como é que funciona? Às vezes se eu opto, pode ser uma criança de qualquer estado, me avisam de lá também? Como é que funciona isso? Sim, você faz quando você preenche aquele formulário, você é instruído, e aí você assinala se você quer fazer parte do cadastro estadual e do nacional. Se você fizer, aí quando houver crianças naquela faixa disponíveis, e vão ser chamados pela ordem de inscrição. Agora, qual que é? A partir de que data que conta isso? É a partir da sentença do juiz que habilita, não é do pedido feito. Quando pediu. Então, depois que vê aquele processinho de cadastramento, o juiz deu a decisão, a partir daquela data se conta para efeito de ordem cronológica no cadastro. Né? Então, essa pessoa vai ser chamada, ou no estadual ou municipal. O que nós temos, e agora falando da prática, né? Que eu acho que é importante, o que nós temos é o seguinte: aqui em São José do Rio Preto, e acho que avançando um pouquinho, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande que querem crianças de 0 a 3. Então, obviamente, quando tem uma criança aqui em São José do Rio Preto, da faixa de 0 a 3, disponível à adoção, nós não vamos chamar o cadastro nacional. Entendi. Nós vamos chamar o cadastro municipal, atender o município. E, obviamente, essa criança, e aqui, como há uma procura muito maior em relação à disponibilidade, obviamente que é muito raro uma criança nessa faixa de idade ir para o cadastro estadual ou o nacional. Já se resolve por aqui. Exatamente. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, as pessoas serem chamadas no cadastro nacional, porque isso acontece nos outros lugares também. Também são particularidades locais. Exato, a prioridade sempre é o local. Do local. Desiane, aproximando um pouco essa questão, o doutor falou que eles preferem de 0 a 3 anos, né? 70% mais ou menos, né, doutor? De 0 a 3 anos, preferem as crianças. E lá, aquelas 8 crianças que estão esperando para ser inseridas em famílias substitutas, têm que idade?
elas têm de um ano completo a 6 anos. E destes 8, nós temos 2, que é um grupo de irmãos, né? 2 irmãos que já estão em processo de aproximação com um casal que está no cadastro, né? No cadastro municipal para adoção. Perfeito. A gente falou aqui de alguns casos genéricos, mas a gente foi conhecer uma família que acabou de passar por um processo de adoção. Um casal, você confere a história deles agora. A gente deu entrada em janeiro de 2015 e a aprovação eu acho que aconteceu no meio do ano mais ou menos, né? Depois de completou um ano, eu estive no fórum aqui em Rio Preto para saber como que estaria o processo, né? E a gente tentou buscar outros caminhos, né? Veio em outros estados, como que funcionava. E a gente mandou vários e-mails e tentamos contatos com outros locais. Até que a gente conseguiu, em outro estado, saber que existia um abrigo, né? E que tinha bastante criança. A gente entrou em contato, ficamos sabendo que tinha esses 2 lindões lá, esperando, né? Para ter uma família. E fomos conhecê-los, né? Isso aconteceu, o primeiro encontro foi dia 21 de outubro, lá, com acompanhamento do Poder Judiciário, certinho. E depois de um mês, dia 25 de novembro, eles vieram para Rio Preto com a gente. Então, ainda de forma, a documentação de forma provisória, mas o amor já é definitivo. Quando as crianças vêm, né, a gente que já tem contato com crianças da mesma idade, acha que elas vêm com uma bagagem. Elas não vêm, são crianças vítimas de maus tratos, são crianças que foram negligenciadas. Em Rio Preto tem um grupo de apoio à adoção, que são os psicólogos do fórum que movimentam, e é importante para essa troca de experiências e para essa base também para a gente. Cada dia é uma prova, eles precisam muito da demonstração de carinho, de amor, de afeto, e a gente tem que estar pleno para eles. A gente conferiu uma história linda aí de um casal que adotou 2 crianças. E agora eu prossigo aqui no estúdio perguntando para o Júnior. Júnior, como que é feito na prática a aproximação dessas crianças com as famílias substitutas? Bom, um casal chega que é encaminhado pela Vara da Infância, no TEIA. Nós conversamos, passamos um pouco de qual é o convívio da criança no dia a dia. E fazemos a visita monitorada também, para estar avaliando a vinculação, como que está sendo. É um processo que não tem um tempo determinado. É a mesma coisa, né? Depende de como isso. aquele... Da vinculação, da adaptação dessa criança com o casal e do casal também com essa criança, né? Porque muda a dinâmica completamente do casal. Né? É uma criança que está entrando, que já tem um histórico, essa criança, Sim. que tem que ser levada em consideração, né? E muitas vezes o casal, às vezes, tem um pouco de resistência de entender esse histórico. Não são todos, né? Mas alguns têm um pouco de resistência. Então, nós conversamos, atendemos esse casal até se adaptar e estar habilitado, possivelmente, no momento, né, que nós enxergamos que está apto para estar indo para adoção. Então é preciso entender a bagagem dessa criança, Sim. né? Ele não está chegando ali para essa família, é uma nova criança, a nova criança que esse pai quer que ele seja. Né? Isso, exato. Não apaga o histórico, né? Então essa criança tem esse histórico, mas normalmente não temos tido problema em relação a isso. É muito tranquilo. E vocês têm que lidar também dos 2 lados com uma ansiedade e uma expectativa muito grande, né? Exato. Do lado dos pais que querem adotar, que querem, talvez com muita sede ao pote, e das crianças também, as que têm mais entendimento, mais noção, que também querem ser adotadas, né? Sim. Como é que vocês lidam com esses dilemas também, com talvez essa vontade da criança em acertar, em ter em se sentir pressionada nesse caso também? No processo de aproximação, nós até liberamos alguns finais de semana, lógico que não é no primeiro, né? Sim. Liberamos para fazer... a criança vai na casa dos futuros pais adotivos, né? Para estar vendo como que vai ser a adaptação. Então, é assim, trabalhamos com o casal, que é um processo longo, não é fácil, não é rápido, né? Não é um passe de mágica. Então, não temos tido problema em relação a isso. Né? E a criança, nós sempre temos atendido e conversado com elas. Desiane, e no caso dessa mãe social que estava com essa criança?
quais são as responsabilidades dela e quais os cuidados também que ela precisa ter, porque ela está ali no meio dessa situação toda, né? Acolhendo essa criança, mas também tem que dar liberdade para ela, se ela for adotada, conseguir ir bem para essa outra família. Como é que vocês lidam com essa mãe, as responsabilidades que ela tem, os deveres? Vivian, é assim, nós temos a equipe técnica, né, do TEIA também, que são psicólogos e assistentes sociais, que cotidianamente fazem orientações, atendimentos, reuniões com essa mãe social, visando a preparação, tanto para a chegada de uma criança ou adolescente, quanto para a saída. Então, sempre que a gente tem a previsão de que uma criança irá sair por adoção ou por reintegração familiar, é feito sempre um processo de desligamento. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento pela vara da infância, olha, essa criança conhecerá um casal, essa criança, nós iremos deferir a guarda provisória para determinado familiar. Nós já começamos a informar essa mãe social sobre esse processo, que possivelmente a criança será desligada brevemente, né? Desligada sair do acolhimento institucional e ir para a sua família de origem extensa ou a família substituta. Então, nós fazemos também grupos nessa casa-lar. Então, vai a equipe técnica até lá para fazer o grupo e orientar tanto a mãe social como as demais crianças acolhidas do desligamento daquela determinada criança. Entendi. E nós temos, assim, enquanto deveres da mãe social, elas têm que prover todos os cuidados, né, necessários como uma mãe biológica faria. Então, o que nós cobramos dela, né, vamos ser práticos. Vacinação em dia, consultas pediátricas na unidade básica de saúde de referência da casa-lar, frequência assídua na unidade de ensino, também próxima à casa-lar, frequência nas reuniões de responsáveis, frequência nos projetos que a gente faz a sugestão de inclusão, ou serviços de convivência para criança e adolescente, ou serviço de convivência para um adolescente, ou cursos profissionalizantes. Então, assim, aí tudo isso a gente faz a orientação para a inclusão e a equipe técnica acompanha a efetividade da inclusão dessa mãe. E se porventura não estiver, olha, mãe social, precisa acontecer isso, tem que participar, a senhora não está participando, também os atendimentos no CAPS, a gente tem um número expressivo de crianças e adolescentes que são acompanhadas pelos CAPs do município, que é o Serviço de Saúde Mental. Então, também é feita essa orientação e cobrança, né, de participação, tanto das crianças nos atendimentos, né, visando efetivar o plano terapêutico singular. Sim. E também os grupos de pais que tem, os grupos de orientação para pais e responsáveis nos serviços de saúde do CAPS. Então, as mães também as mães sociais têm que participar dessas atividades, assim como um outro responsável participaria, né? Ou o pai e a mãe, ou um avô, uma avó, porque elas têm que ter todos os direitos garantidos e todos os serviços que são necessários para o seu desenvolvimento, né? Perfeito. Doutor Pelarim, falando um pouco sobre a legislação e sobre as mudanças da lei, as varas de infância, as leis com relação à adoção aqui no Brasil, eu acho que sempre foram muito à frente do seu tempo. Elas sempre, por exemplo, a sociedade que tem tanto preconceito com casais homoafetivos, isso aí é muito natural para que os juízes ofereçam essa possibilidade para esses casais. Atualmente está em mudança também em termos de prazo, processo, é isso, de adoção ou não de casais homoafetivos, mas eles querem determinar prazos agora, é isso? Eu andei pesquisando. Isso. Hoje nós temos a legislação, o estatuto diz que a criança poderia ficar no máximo 2 anos em acolhimento institucional. Então, evidentemente que não é um prazo fatal, porque se essa criança não conseguir ser adotada ou não tiver familiares, né, enfim, ela não vai ser jogada na rua, né? Então, tudo isso há um temperamento, né? E em relação ao prazo também de adoção, há uma diretriz, né, que está cada vez mais forte para tentar tornar o processo mais ágil, né? E aí fixando-se um prazo para que esses processos terminem, enfim. Então, tudo isso vem ao encontro aí de uma expectativa muito legítima da sociedade, né, que espera ter um processo mais ágil. Eu também concordo, eu acho que nós precisamos melhorar o andamento dos processos de adoção.
parece que eles querem 120 dias de contato com a família, coisas mais regradas, né? Embora hoje, né, na prática, né, falando da prática, muitas vezes quando o próprio serviço de acolhimento faz a aproximação e a vara da infância, né, os psicólogos detectam no estágio de convivência uma aproximação sólida, um vínculo muito fácil de ser construído, porque o ser humano não é como, repito, não tem como se mensurar matematicamente o sentimento, né, e a vinculação. Então, às vezes é muito rápido. Nós temos casos de 30 dias em que o setor técnico do fórum vem e diz o seguinte, olha, suficiente, está inserido. Então, para que nós vamos esperar 120 dias? Então, já se defere logo a adoção, já se coloca para o procedimento de adoção em curso e a sentença, né? Então, o importante é isso, o que dita o ritmo de uma adoção são alguns fatores que estão ligados muito em relação a quem está adotando, a criança está sendo adotada, aquela história. Então, é um conjunto de fatores. Relacionamento, né? Exato. Perfeito. A gente faz mais um intervalinho e a gente volta no terceiro bloco com muitas outras informações sobre adoção. Não saia daí. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E o ponto de vista hoje discutindo a adoção, nesse bloco, derrubando alguns mitos, falando mais sobre esse assunto. Doutor Evandro, um dos grandes mitos, talvez um dos medos dos casais que estão em processo de adoção é a família da criança, se vai ter uma interferência dessa família, se depois periga tomar a criança, existe isso ou não? Depois que o processo está consolidado, essa família não pede mais essa criança. Deferida a adoção, sentenciado o caso, aqueles que ingressaram e pediram a adoção são pais e mães. Não existe na certidão nova a ser expedida pai adotivo, mãe adotiva. Essa designação não existe. Existe a designação pai e mãe. E não consta no final da certidão, no rodapé, essa criança foi adotada. A única vírgula que se coloca é lá no assento do registro, fica constando, por quê? Para evitar que aquela criança tenha um relacionamento biológico com os irmãos anteriormente, então, para se saber, para evitar isso. Mas fora isso, não há qualquer referência à criança adotada. E o pai e a mãe, e aí não importa se foi adotivo ou se natural, ele tem pela lei o direito e a prerrogativa de defender o seu filho contra qualquer pessoa. Né? Então, qualquer pessoa que molestar o seu filho, vier perto, ele pode acionar as vias judiciais para repelir. Então, é impossível, depois de uma adoção confirmada, que qualquer pessoa retome aquela criança do pai e da mãe. Doutor, a gente tem alguns casos, para nós leigos falando, e histórias que chegam, olha, estava em curso um processo de adoção e, de repente, foi interrompido ou foi rompido e aquela criança voltou para o acolhimento. Isso existe mesmo? Ou em que fase isso pode acontecer? Pode acontecer, e acontece, né? Não é raro, mas também não é comum. Né? Quando uma criança é destituída do poder familiar, ou seja, os pais e mães são afastados, e ela é colocada para adoção e se começa o estágio de convivência, é muito difícil acontecer isso. Acontece, repito, mas não é algo comum, que se observa ordinariamente. Infelizmente, né, são casos que às vezes traz algum trauma para a criança e para quem também está adotando, né, que tinha uma expectativa, foi preparado para aquilo, né, mas, repito, não é algo comum. Mas nunca depois da adoção concluída? Não. Depois da adoção concluída, isso é importante também, você tocou num ponto fundamental.
o Matheus falou, se havia alguma possibilidade da família querer de volta, né? Nós dissemos que não. Agora, por outro lado também, quem adotou não pode devolver. Não existe devolução de crianças. Por quê? Porque pai e mãe não devolvem. Não devolve o filho, né? Então, repito, não há diferença depois da sentença entre pai e mãe biológico e pai e mãe adotivo. Então, pai e mãe biológico, se não gostar do filho, vai devolver. Para quem? Não tem devolução. Então, é a adoção irrevogável, que é o que a gente chama, né? Então, depois da adoção, acabou. Aqui em Rio Preto, nesses casos ainda da adoção em curso, do processo em curso, hoje a gente tem algum caso específico desse, de que a criança precisou voltar para o acolhimento porque essa aproximação não foi bem sucedida? Nós tivemos, sim, alguns casos que eu me lembro, mas no universo total aí é muito pouco, quase desprezível. Ô, Desiane, e as crianças que não são adotadas, a maioria adolescentes, vão ficando nos projetos, como é que se lida com ela? É feito um trabalho, essa criança vai até os 18 anos no projeto e daí? Matheus, o serviço de acolhimento desenvolve o trabalho, né, para que ela comece a ter o seu processo de emancipação e responsabilidade. Sim. Então, a partir do momento que a equipe identifica que não tem uma possibilidade, né, diante do acompanhamento técnico, de reintegração familiar ou de colocação em família substituta, diante das estatísticas que a gente tem, então, o que a gente faz? A gente começa a intensificar a profissionalização deste adolescente. Então, nós vamos encaminhar para todos os serviços que a rede do município tem, então, as entidades que fornecem cursos profissionalizantes, as escolas que fornecem bolsas gratuitas para cursos profissionalizantes, aquelas entidades que preparam também para o mercado de trabalho, que vão fornecer por um determinado período uma preparação, uma orientação ali para o primeiro emprego e depois, posteriormente, colocá-los nessas vagas. Então, isso é muito intenso. Quando a gente tem essa faixa etária, a partir dos 14, né, que segundo a lei é o que pode estar inserido como adolescente aprendiz, trabalho, né? A gente intensifica isso, tanto o encaminhamento para os cursos profissionalizantes, como para essas vagas. Então, eles fazem cadastro nas agências de estágio. Então, todos os nossos adolescentes com essa faixa etária, que atualmente são 20, de 14 a 17 anos incompletos, estão com cadastros atualizados nessas agências de estágio e conforme nós vamos sabendo da divulgação de cursos, dessa inscrição mesmo, estágio, a gente vai fazendo o encaminhamento. A equipe técnica faz o encaminhamento. Ô, Júnior, e como é que fica a questão do amparo psicológico para esses adolescentes? Porque a gente sempre fala que a adolescência já é uma fase mais complicada, né, de conflitos ou de desafios. Como é que fica o seu trabalho com esses adolescentes? Notei, eu não posso atuar como clínica, tá? Okay. Nós trabalhamos com a psicologia social. Então, nós trabalhamos com um grupo, atendimentos pontuais, identificado uma necessidade, uma demanda muito grande, mais psicológica do indivíduo mesmo, é encaminhado para a rede, para o município, para o município, isso, ou parceiros do apadrinhamento prestador de serviço. Perfeito. A gente tem mais algumas dúvidas aqui, doutor, que a gente pode aproveitar essa rodada e já resolver. Doutor, e quando eu conheço alguém, uma mulher que está grávida, ela me conhece, a gente tem uma relação, tem afeto por mim, e fala, estou grávida, quero que você cuide do meu filho. Isso pode? Depois a gente pode resolver isso legalmente numa adoção? Não. O correto a ser feito de acordo com a lei, não de acordo com a moral, não de acordo com a religião, de acordo com a lei brasileira, é que se você tem conhecimento de uma mulher grávida que quer doar o filho, entre aspas, né, que não quer ficar, ainda que pelos melhores dos motivos para quem vai receber ou para a criança, quem ficar sabendo deve comunicar o fato à Vara da Infância e Juventude. Sempre, sempre. Por quê? Porque nós vamos cuidar de ter contato com essa mãe, com essa mulher grávida, para trazê-la ao nosso convívio, para que a equipe técnica possa trabalhar com ela, para tentar reverter a situação em primeiro lugar, para ela assumir a maternidade e, não sendo possível, aí sim nós colocamos para a família substituta, ou seja, para a adoção. Então, não façam isso. Então, quem está ouvindo e vendo a gente aqui, não façam isso. Se estão sabendo que tem uma mulher grávida que não quer a criança, comunique à Vara da Infância e Juventude. Não peguem essa criança para depois pedir adoção. Esse não é o procedimento previsto pela lei. Isso não quer dizer também
que fatos que aconteceram, e aí a lei, a jurisprudência de situação estabilizada, que já está há 5, 6 anos, que isso vai ser revisto, essa criança vai ser tirada do casal. Não é assim também. Então, é um temperamento a ser feito. Doutora, a gente até falou aqui de caso de mães, gestantes, e tem um trabalho específico da Vara da Infância com relação a essas mulheres, né? Conta pra gente um pouquinho. Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, ele determina que todo hospital ou todo estabelecimento que tenha contato com aquilo que nós acabamos de dizer a respeito das pessoas, com uma mulher grávida que manifesta o desejo de não ter o filho, isso deve ser comunicado para a Vara da Infância e Juventude. É uma notificação compulsória. Então, os hospitais aqui em Rio Preto fazem isso, toda vez que é uma mãe que se manifesta. E, então, a nossa equipe começa a trabalhar com a mãe. Qual que é a perspectiva de trabalho? É assumir a maternidade. Certo. Não é doar, não é isso, é assumir a maternidade, as responsabilidades. Exato, e outra, e tentar prover aquilo que for possível com os meios materiais, inclusive com a ajuda do município, para que aquela pessoa seja mãe, né? É isso que é o propósito. Agora, na impossibilidade, aí sim, nós, enfim, trazemos, então, para dentro do cadastro de adoção. Então, esse projeto visa a evitar que essas mães, essas gestantes, doem para outros, né? Ou pior, como infelizmente aconteceu aqui em São José do Rio Preto, após o nascimento, pratique um crime, um infanticídio. Né? Que alguns dizem que é no estado puerperal ou não, mas a polícia, num caso aí, disse que seria até homicídio, não infanticídio. Quer dizer, então a pessoa não quer a criança, não comunica e depois mata a criança. Então, para evitar tudo isso, né? Esse estado de desespero, né? Exatamente. Então, e outra, né? Nós deixar bem claro que esse projeto visa exatamente a despenalizar essa mãe. Nós não vamos ficar culpando essa mãe que manifesta isso. Não está lá ninguém para ficar culpando, trazendo rótulos para essa mãe. Ao contrário, é um trabalho feito com um anonimato, mas muito bem feito, muito bem elaborado. Orientado, né? Exatamente. Perfeito. A gente tem algumas questões aqui, a gente já falou de quem quer adotar essa criança, mas tem outras possibilidades de quem quiser se aproximar dessa criança de outras formas, não é mesmo, Júnior? Tem o apadrinhamento solidário. Como é que isso funciona? O apadrinhamento solidário é um projeto que nós elaboramos, né, junto com a equipe da Vara da Infância, onde as pessoas podem se inscrever, realizam um cadastro, é feito um cadastro, e um acompanhamento desse padrinho que nós chamamos, que nesse apadrinhamento solidário tem o apadrinhamento afetivo, prestador de serviço e o financeiro. Né? Cada modalidade diz respeito a uma condição para a criança. Então, o prestador de serviço é o profissional que queira prestar o serviço com o acolhido, que esteja no cadastro também. Por exemplo, eu sou um dentista e gostaria de auxiliar essas crianças. Isso, então ela faz uma ficha de cadastro e aí nós encaminhamos essas crianças que precisam do serviço dessa pessoa, né? O financeiro são adolescentes, a maioria, né, que está no cadastro do apadrinhamento, que deseja fazer um curso profissionalizante e aí o padrinho vai estar efetuando o pagamento desse curso, né? E o apadrinhamento afetivo é que nós estamos ainda elaborando, amarrando melhor para não ter grandes problemas futuros, né? Que seria uma aproximação dessa criança com o padrinho. Uma outra com o padrinho. Isso, com o padrinho. Às vezes sair no final de semana, já está sendo efetuado em alguns casos, que temos tido bastante sucesso, né? Tanto para a criança quanto para o padrinho. Temos percebido que tem sido bem positivo. E o cuidado é justamente para não criar a expectativa de uma possível adoção. Exato. Por isso que estamos elaborando e amarrando para não ter esses problemas. Perfeito. Por outro lado, é uma bela porta de entrada para um casal que quer futuramente adotar, começar a sentir como é que é, não é? Mas eu quero fazer uma sobre essa questão, porque o apadrinhamento afetivo não será permitido, né? Não é permitido casais, independente da sua configuração, né? Homoafetivo ou não, estarem no cadastro de adoção. Então, o apadrinhamento afetivo são para crianças e adolescentes
que tem remotas possibilidades de colocação em família substituta ou reintegração familiar. Então, não é para criar a expectativa, né? Tem um papel importante, é muito importante que a sociedade civil contribua conosco, né, junto com o serviço de acolhimento, junto com a Vara da Infância, para que ele seja realmente efetivado no município, mas não é com esse viés. Não para se criar uma expectativa. Não é com o viés de facilitar a adoção ou aproximar para a adoção. Até porque, né, Desiane, as pessoas interessadas que vai abrir o cadastro para o apadrinhamento afetivo não podem estar no cadastro de adoção. Isso é uma regra, não pode estar. Gente, acho que a gente já pode ir para a rodada final, deixando o serviço, né, Matheus? Exatamente. Vamos pedir, ô Desiane, deixar os contatos do TEIA, quem quiser se inscrever, ajudar, como é que faz? O TEIA só apenas para a gente frisar mais um pouquinho, é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do município de São José do Rio Preto, executado pela AMAI e financiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A sede do TEIA fica na Rua Rubião Júnior, 2055, Boa Vista. Os nossos telefones de contato, 3222-5140 ou 3222-5121. Também temos o nosso e-mail, programateia@yahoo.com.br. Ou também, qualquer outra dúvida, pode entrar em contato direto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Perfeito. Certo. O doutor também deixou um recado, um endereço, que era lá na Marechal. Vamos repetir, doutor? O Fórum, a Vara da Infância e Juventude, na Marechal Deodoro, 3036, aqui no centro. Perfeito. Doutor, o senhor falava um pouco com a gente também, para encerrar, uma atenção especial à primeiríssima infância, não é isso mesmo? Exato. Além do programa hoje já em curso com as gestantes, nós vamos lançar no dia 23 de junho próximo, com a presença de representantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Coordenadoria da Infância e Juventude, o projeto Primeiríssima Infância, que é uma atenção especial para crianças de 0 a 3 anos. Estamos trazendo para dentro da legislação e aplicando isso as novas descobertas da medicina, que essa idade é fundamental para o resto da vida, né? São os estudos mais novos que estão. Então, nós vamos começar um projeto especial de prevenção para essa idade. Perfeito. Foi ótimo, né, Matheus? Muito bom. Muito esclarecedor. Esclarecedor. Esse assunto é belíssimo e a gente promete que semana que vem vai estar aqui no Ponto de Vista com outro tema interessante para você e para sua família. É isso mesmo. Muito obrigada por sua audiência. Até mais. Tchau.